Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula remota de matemática. É a segunda aula da segunda unidade, né? E agora nós vamos estudar os triângulos. Então, nós estávamos vendo os conteúdos referentes a ângulos. E agora, de certa forma, continuamos, né? Só que vamos estudar os ângulos dentro dos triângulos, no conteúdo de triângulos. Então, primeira definição de triângulo, né? Vamos relembrar aí os elementos, tal, do triângulo. Triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por três segmentos de reta que concorrem, ou seja, são retas concorrentes, né? Que formam o triângulo, que são retas concorrentes, são as retas que se cruzam 2 a 2 em três pontos diferentes, formando três lados e três ângulos internos que somam 180 graus. Então, nós temos aí a figura demonstrando seus respectivos elementos, ângulos internos, ângulos externos, lados, tá? Vértices, e aqui especificando cada um deles. A, B, C são os vértices, que é o encontro dos segmentos, tá? Então, o encontro onde essas retas se cruzam formam um vértice, que é representado pela letra maiúscula, como nós já vimos também. Nós temos os lados AB, BC e AC. São os lados do triângulo. Temos os ângulos internos, alfa, beta e gama, tá? São letras do alfabeto grego. E nós temos os ângulos externos, A, B e C, ok? Que é representado aí por letras minúsculas, referentes ao vértice, só que com letra minúscula. Esses são os elementos de um triângulo. A classificação dos triângulos em relação às medidas dos lados. Então, nós vimos em séries anteriores que os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos lados e de acordo com os ângulos internos. Tá? Então, primeiro nós vamos ver essa primeira classificação, que é em relação às medidas dos lados, que nós temos aí. O triângulo equilátero, que é um triângulo que tem a medida dos três lados iguais. Então, se aqui for 20, aqui é 20 e aqui é 20. Os três lados têm que medir exatamente, tem que ter exatamente a mesma medida. Então, quando ele tem os três lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Temos o triângulo isósceles, que é quando tem dois lados iguais e um diferente. Nesse caso, esse lado é igual a esse e a base é diferente. Então, se tem dois lados iguais, ele é isósceles. E três lados diferentes, que é o triângulo escaleno, tá? Então, esses são os nomes específicos para cada triângulo de acordo com a medida dos lados: equilátero, isósceles e escaleno. E de acordo com a medida dos ângulos. Então, quando ele tem três ângulos agudos, que é um ângulo agudo, um ângulo menor que 90. Quando os três são menores que 90, ele é um triângulo acutângulo. Só tem ângulos agudos. O outro aqui é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Então, se tiver um ângulo reto, que geralmente é representado com um quadradinho nesse ângulo reto, é aquele ângulozinho que forma o L, ele é um triângulo retângulo, tá? Então, ele vai ter um ângulo reto e os outros dois serão agudos. E o terceiro, que é o triângulo obtusângulo, que é o triângulo que tem um ângulo obtuso. Nesse caso aqui é esse ângulo aqui, que é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Então, essa é a classificação de acordo com os ângulos. Ângulos internos. Em qualquer triângulo, a soma de seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante relativa à soma de seus ângulos internos. Essa propriedade garante que em qualquer triângulo a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180, independente do tipo de triângulo, certo? Independe. A soma dos três ângulos internos de qualquer um deles sempre será igual a 180 graus. Então, para descobrir a medida de um ângulo, a gente forma uma equação,
tá certo? Do jeito que tá aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, que tem um ângulo de 80, tem um triângulo, aliás, com um ângulo de 80, um ângulo de 70 e um ângulo X, que eu não sei quanto mede. Então, se eu sei que a propriedade me dá a garantia de que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, eu vou somar as três medidas que eu tenho e igualar a 180, tá? Então, x mais 80 mais 70 é igual a 180. E aí, eu calculo a equação do primeiro grau. X é igual a 180 menos 80, porque passou para o segundo membro, menos 70, porque também passou para o segundo membro. E faz o cálculo aqui. 180 menos 150, porque vai somar os dois negativos para poder fazer a subtração. X vai ser igual a 30. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Tá? Então, todas as vezes que vocês precisarem calcular, determinar a medida de um ângulo interno, vocês só precisam somar os três ângulos que tiver, os valores que tiver, letras, seja o que for, e igualar a 180 graus. E aí, eu vou determinar a medida dos ângulos. Aí, aqui, ó, eu fiz um videozinho só para mostrar que a soma dos ângulos internos realmente é igual a 180 graus, tá? A partir de um desenho, qual vocês podem fazer em casa para testar qualquer triângulo que vocês desenharem, por mais torto que esteja, não precisa botar medida de ângulo, nada. Se vocês pegarem, desenharem um triângulo, dividir em três partes iguais, depois juntar os ângulos dele, vai dar 180, como eu fiz aí. Olha só, aqui eu fiz um triângulo retângulo só para demonstrar a propriedade de que a soma dos ângulos internos de um triângulo, e qualquer triângulo, é 180 graus. Aqui eu coloquei os valores só para enfatizar, tá? Um ângulo retângulo, ou um triângulo retângulo, então tem um ângulo de 90 e dois ângulos agudos, nesse caso um de 40 e um de 50. Então, se eu desmembrar esse triângulo, ó, eu cortei, e eu juntar as partes dos ângulos, unir os ângulos, o que é que vai acontecer? Nós teremos um ângulo de 180 graus, ok? Ó, vejam aí. Nós vimos que o ângulo raso é o ângulo que fica sobre uma reta. Então, aqui, ó, os três juntinhos formam um ângulo de 180 graus. Isso independente das medidas dos ângulos agudos, entendeu? Ou qualquer triângulo, não é somente com um triângulo retângulo, qualquer triângulo que seja, se eu desmembrar o triângulo e fizer essa junção dos ângulos internos, eu vou ter 180 graus, ok? Tá? Então, eu fiz essa demonstração aí só para confirmar a propriedade de que a soma dos ângulos internos é 180. E vocês podem testar em casa aí, que vocês vão ver que sempre vai acontecer, que a soma dos três é 180. Olha só aqui. Então, nós temos aí os ângulos externos, né? Dando continuidade. Então, o que são os ângulos externos? São aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então, aqui tem um exemplo só de um ângulo externo, sendo que tem três, né? Para todo ângulo interno vai ter um ângulo externo. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo externo, que é esse ângulo D. Tá? Então, se vocês observarem aí, eu posso afirmar que C mais D é igual a 180 graus, tá? Esse ângulo mais esse, independente de eu saber a medida deles. Porque quando tem os dois juntinhos assim, eles não estão sobre uma reta, então notoriamente aqui é um ângulo de 180. Então isso sempre vai acontecer. A soma desses dois sempre será 180, tá? E posso dizer também que a soma dos ângulos internos, A mais B mais C, é igual a 180 também, porque a gente já viu na propriedade dos ângulos internos. Com isso, eu posso afirmar se esses são igual a 180 e esses também são igual a 180, eu posso dizer que C mais D é igual a A mais B mais C. E com isso eu calculo, esse C passa para o segundo membro, vai ficar mais C menos C. Cancela esses dois, se anulam, e eu tenho que D é igual a A mais B. Ou seja, ó,
esse ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, tá? Sempre eu posso utilizar essa expressãozinha aí para calcular o ângulo externo. Se eu tenho essas duas medidas, automaticamente eu descubro quanto é esse ângulo externo aqui. Se o ângulo externo fosse aqui em A, esse ângulo externo seria igual à soma de B mais C. Se o ângulo externo fosse aqui em B, ele seria igual à soma de A mais C. Então, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, aqueles que ficam lá distantes dele, que não estão ligados a ele, ok? Então, D é igual a A mais B. Então, vocês têm que entender isso aqui, certo? Não é decorar que D é igual a A mais B, porque aqui não vai ser sempre A nem B, aqui também não vai ser sempre D. Vocês têm que saber que qualquer ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele, internos não adjacentes a ele, tá? Então, essa é uma outra propriedadezinha. Exemplo, aqui é um ângulo externo, alfa, e esses dois ângulos não são não adjacentes a ele, então, se eu sei essas duas medidas, consequentemente eu sei o valor de alfa, porque alfa vai ser a soma dos dois. Alfa é igual a 40 mais 60, que é igual a 100. Tá? Então, é bem simples essa parte de ângulos também, internos e externos. Só requer atenção, vocês têm que lembrar desses detalhezinhos, tá? Juntar com os conhecimentos pré-adquiridos de ângulos, porque vocês vão precisar para poder desenvolver os cálculos, certo? Então é simples, mas vocês têm que estar atento a cada detalhe, ok? Então essa é a parte inicial de triângulos. Triângulos não vai se restringir apenas a isso. Isso é a introdução, só a parte de classificação, elementos, ângulos internos e externos. Depois a gente vai dar continuidade a triângulos ainda nas próximas aulas, com outras propriedades de triângulo, ok? Então, inicialmente é isso e vamos fazer a atividade.